já passou por um momento que não sabia como as coisas iriam acontecer, mas mesmo assim decidiu confiar em Deus? Hoje eu quero compartilhar uma experiência muito pessoal que me ensinou algo profundo sobre confiança. Lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconheçam em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Eu já fui uma pessoa que não confiei de todo o meu coração no Senhor. Eu vim de berço evangélico, entre aspas, a família do meu pai é cristã e a da minha mãe já não. Então, com a família do meu pai, num período que a gente morou lá no quintal deles, eu ouvia muito falar em Deus, tinha uma igreja literalmente do lado da nossa casa. Então, a família do meu pai constantemente falava de Deus. Então, desde pequena, eu tenho essa convivência com a igreja. Só que não é a mesma coisa de convivência com a igreja e de convivência com Deus. Então, em vários momentos, eu oscilei em confiar e não confiar, em entregar as coisas na mão dele, mas pegar de volta, sabe? Até no momento da minha vida, quando eu fui na casa de uma amiga e a mãe dela era cristã, ela comentou assim comigo: você põe as coisas na mão de Deus, mas você tira. E tem coisas que as pessoas falam e não grava, né? Não fica constantemente na nossa mente. E isso ficou, porque de fato eu era uma pessoa assim. Por muitos anos eu fui uma pessoa assim. Se demorava, se não fosse do meu jeito, se não acontecesse logo no momento que eu pedia, eu desistia. Por, por vários momentos eu insistia, mas era como se eu quisesse para já. Então eu desistia. Era como se eu colocasse, confio no Senhor, mas ai, demora, ai, eu quero agora, e eu pegava de volta. Então eu oscilei muito nisso, nesses anos de cristã. Né? Então, seguindo, para você ser permanente com Deus, precisa confiar. E ultimamente eu comecei a confiar mais nele e saber esperar. É super difícil, muito difícil mesmo esperar. Mas eu fui deixando ele conduzir as coisas, eu fui sabendo esperar, sabendo permanecer nele e na confiança. Então, eu aprendi a confiar de todo o meu coração nele. A experiência que aconteceu comigo em confiar nele, literalmente confiar nele. E é algo assim muito gratificante, que você vê as coisas acontecendo, você fala, como pode? Eu estava morando numa outra casa, né, com a minha filha e meu marido, e então a gente decidiu morar no litoral norte de São Paulo. Então a gente veio para cá sem uma estrutura para poder já comprar uma casa, alugar uma casa, sem trabalho. Então a gente veio para cá sem uma estrutura. E depois de alguns meses morando na casa dos meus sogros, eu comecei a insistir em oração, né? Por uma parte de trabalho para mim, para meu marido, algo que nos ajudasse a comprar, alugar, ter um espaço nosso. Então eu persisti em oração e confiando, né? Em algum momento vai dar certo. E nesse processo, né? De confiar, de esperar, em alguns momentos a gente fica irritada. Então, a irritabilidade, o nervosismo, a falta de paciência, o mau humor me deixava desgostosa, sabe? Desgostosa da vida, desgostosa das coisas, ou não sendo uma boa companhia. Então, eu comecei a fazer diferente, sabe? Essa espera, fazer de uma forma com que cada dia seja único. Viver feliz cada dia é difícil, é desafiador estar nesses momentos assim e tentar sorrir, querer agradecer, mas eu fui vendo o que eu podia agradecer, o que eu podia ser feliz com o que estava acontecendo naquele momento, na fase da minha vida. Eu comecei a agradecer cada coisa. Eu lavava uma louça agradecendo, mentalmente agradecer pela louça, agradecer pela comida, agradecer pelo ambiente, pelo teto, pela cama, e comecei a ir agradecendo. Em alguns momentos eu procurei por casas ali no bairro, né? Andava pelo bairro procurando casas, mas depois eu parei, sabe, de procurar. E essa casa que a gente tá, literalmente foi o Wesley escutando
rapaz que estava próximo assim, dele, que ele conhecia, falando com outro moço, um outro cara, sobre essa casa. Aí ele falou assim: ah, você tem uma casa para alugar? Você conhece alguém que está alugando casa? Aí o cara foi e falou assim: sim. E passou os detalhes sobre essa casa pro Wesley. Até que o Wesley conversou com o dono dessa casa e ele, assim, literalmente na casa que a gente tá, tem tudo. Assim, tudo que já dá para morar. E a gente teria que fazer toda a mudança para cá, trazer nossas coisas de onde a gente morava para essa casa. Demoraria um tempo, né? Tanto que até hoje tem muita coisa que ainda tá lá que a gente não trouxe, mas a gente quer trazer, mas que ainda estão lá. Então, de imediatamente, não teria condições da gente já trazer as coisas para cá. Mas a confiança em Deus foi tão constante que ele literalmente nos apresentou, né? Mostrou, direcionou essa casa, assim, com as coisas necessárias já que daria pra gente morar. Já dá pra gente morar. Então, literalmente, a gente veio, limpamos e já moramos. Já tinha sofá, já tinha televisão, geladeira. Não precisei trazer nada de imediato para poder morar aqui. Então, antes disso acontecer, né, no processo da espera, muitas pessoas, né, à minha volta, um pouco desesperada, né, assim, ah, mas e como que você vai fazer para trazer as coisas de lá para cá? O que vai ser a mudança? Onde você vai morar? Que trabalho você vai ter? O que seu marido vai fazer? Onde você vai morar? Tipo assim, muitas perguntas as outras pessoas me faziam, mas eu assim, meu Deus do céu, sabe? Nem eu tava fazendo tantas perguntas assim, mas quando eu recebi esse balde de perguntas do que seria, como seria, eu fiquei um pouco preocupada, sabe? Eu nem tinha pensado em tantas perguntas assim, mas quando eu recebi aquele balde de perguntas, eu, nossa, verdade, né? E agora? Só que veio essa palavra, sabe? Confia no Senhor de todo o seu coração. Então, se eu estou na presença dele, se eu quero viver na presença dele, eu preciso confiar nele de todo o meu coração. E esse cenário foi literalmente, confia no Senhor de todo o seu coração, porque assim, naquela época que eu não tinha nada do que no momento eu estou tendo, eu fiquei um pouco preocupada. E na hora eu até comentei com ele, falei assim, nossa, mas o que a gente vai fazer nossa mudança, né? Como será que vai ser as coisas? E ele, tipo, me confortou. Ele falou assim, tudo vai dar certo. Calma, vamos esperar o tempo com o tempo. Literalmente foi o que aconteceu, sabe? Ele nos apresentou essa casa com todos os móveis já. A gente podia encontrar qualquer outra casa que não tivesse nem móveis, só o aluguel. De fato, a gente viu algumas outras casas, mas não compensava, sabe? Uma ou tinha muito escada, ou não tinha uma estrutura legal para quem tem criança. Se eu não tivesse as 8, talvez eu teria alugado alguma outra casa que eu vi no começo, mas pelo fato dela, a casa com muita escada, não dá certo. E dentro, né, assim, dentro da residência, ter muita escada, se fosse fora, tudo bem, mas dentro da residência não dá. Então, por isso que eu descartei algumas outras que apareceram. Mas essa foi, assim, tudo muito certo, tudo muito conduzido pelas mãos do Senhor. Então, é isso que eu queria trazer para você, sabe? Essa espera que você tá tendo que ter, e você tá assim, meu Deus, como que vai ser? Não consigo imaginar como isso vai se desenrolar. Então, coloca essa palavra no seu coração, sabe? Confia no Senhor de todo o seu coração. Confia no Senhor de todo o seu coração, que Ele vai desenrolar todo o processo de uma maneira que, quando você vê depois, você vai falar assim, nossa, era tudo isso. Não imaginava tudo isso, imaginava bem menos que isso. Me faz eu pensar hoje, nossa, se eu tivesse confiado de todo o meu coração no Senhor em outros processos da minha vida, como será que as coisas seriam, sabe? Porque nisso ele foi muito grandioso, assim, comigo, com a minha família, em relação, tipo, já tem cama, já tem cama que dá para Zoe dormir, tudo. Como explicar? Eu não acho que não tem sincronicidade ou não faz, nada que você está falando faz sentido. Faz muito sentido. Porque essa casa com todos os móveis já que daria pra gente morar, sendo que Deus sabe que no momento não dá pra gente trazer nossa mudança toda já pra cá. E como que ele me mostra, mostra pro Wesley, uma casa assim, já com tudo pra gente estar. Então isso faz com que eu pense, eu preciso
preciso confiar no Senhor de todo o meu coração. Olha o desenrolar que Ele faz acontecer na minha vida. Então, é bom, mesmo em momento de espera, mesmo em momento de dor, mesmo em momento de aflição, de luto, eu conseguir tirar proveito, conseguir ser grata, conseguir trazer alguma felicidade para aquele o meu dia, porque enquanto eu estava assim desesperada, ou enquanto eu ouvia aquela pessoa jogar balde daquelas informações que era que estava acontecendo na minha vida e que eu ainda não tinha parado para pensar em algumas coisas, mas não em tudo, da maneira como ela me falou ali naquele momento. Mas se eu tivesse continuado com a irritabilidade, com o nervosismo, com a raiva, com, nossa, você, assim, meu Deus, qual desesperada, nada aconteceu enquanto eu estava daquele jeito, nada mudou, mas quando eu decidi ser grata pela louça, decidi ser grata pela comida, comecei a permanecer constantemente com a gratidão dentro de mim e olhando e pensando que tudo daria certo, desenrolou. Quando eu consegui olhar com mais gratidão, eu fiz com que todos os dias fosse assim, mesmo que acontecia alguma coisa, não deixava que aquela alguma coisa ruim permanecesse, sabe? Mais um dia, outro dia, não. Aconteceu ali naquele momento, eu tentava entender ou me desculpar, entender a situação, mas já melhorar, já vamos mudar, tô feliz, vamos estar bem. Então foi que desenrolou. E é isso que eu queria compartilhar, sabe? Essa importância de confiar no Senhor. Quando a gente confia, a gente fica bem. Quando a gente confia, a gente cansa e fica feliz. E é grata, sabe? Confia literalmente nele que algo bom vai acontecer e ele vai conduzir. Então você descansa. Foi isso que aconteceu. Mas ainda assim tem muita coisa para desenrolar, muita coisa para acontecer ainda nesse cenário, né, do que eu estou vivendo ainda no momento. Por isso que eu quis compartilhar esse momento da minha vida, porque talvez você esteja passando por isso neste momento. Que fase que você está passando que você não está conseguindo enxergar o que Deus irá fazer. Eu também já estive aí, eu também estou, porque ainda assim não tem nada concreto ainda no momento. Confiar no Senhor não é entender o plano inteiro, é continuar caminhando mesmo sem enxergar tudo.